Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 8 de julho de 2021 e o título é Filhos. Vivemos tempos em que parte da geração atual encontra-se muito fragilizada, envolvida em conflitos e questionamentos para os quais não encontram respostas. Essa situação, relativamente, é resultado da superproteção a que muitos desses jovens são submetidos. Na tentativa de evitar frustrações e decepções a seus filhos, os pais acabam por privá-los de desenvolverem sua capacidade de resiliência, de impedirem as experiências para superarem as adversidades e manterem o equilíbrio nos momentos de tensão, bem como aprenderem a encontrar as saídas de seus labirintos existenciais e saborearem a deliciosa sensação da conquista e de sentirem-se merecedores. Não ficarem presos a vitimismos e assumirem suas próprias responsabilidades. Entenderem que o mundo não existe para servi-los, mas que na vida recebemos de acordo com o que oferecemos. Permitir que nossos filhos cresçam e se tornem independentes exige firmeza e desprendimento. O coração deseja guardá-los aconchegados no colo, mas a razão nos lembra que eles precisam caminhar para fortalecer seus passos. Muitas vezes, na tentativa de poupar nossos filhos, estamos atrasando o seu desenvolvimento. Temos que ter coragem de tirar as rodinhas de apoio da bicicleta e deixar que eles se equilibrem sozinhos. Aos pais cabe oferecer o suporte, os equipamentos de proteção, o capacete, joelheiras e o mertiolate. Os tombos serão inevitáveis, porém necessários, pois somente assim eles desenvolverão habilidades suficientes para escolherem seus trajetos, trilhas e destinos com equilíbrio, driblando os obstáculos e criando manobras que os levarão ao sucesso e realização de todos os seus objetivos. Bem, esse texto é de 2021, né? De lá para cá a coisa só piorou. Né? Então a gente vê aí, né, a tal geração Z, que realmente é uma geração que está muito confusa e tem a parcela de responsabilidade da geração que os antecederam, né? Os pais aí, muitos pais hoje em dia abdicaram da responsabilidade e do trabalho que é, né, você educar, né? Porque a educação quem tem que dar é a família. E muitos pais hoje em dia terceirizam, né? Acha que a escola é que tem que educar. A escola tem que passar o conhecimento, a informação, mas a educação tem que vir de casa, né? A gente sempre ouvia isso, a educação, né, vem de casa. E, infelizmente, está criando aí, né, um caos nas escolas e no convívio social, né? E criando aí uma geração totalmente desestruturada, uma geração que se ofende por tudo e que hoje a gente vê que entre eles, né, muitos aí nem sabem o que são, porque não tem uma base forte, né? Porque é a família que tem que dar a base. Quando a gente vem de uma família que tem valores morais sólidos, tem princípios, né, bem estruturados, a gente tem ali uma formação, uma capacidade de enfrentar os desafios da vida adulta. E o que a gente vê aí é, né, os adolescentes, né? A gente vê hoje em dia até pessoas aí já de 40 anos que se comportam como adolescentes, não tem a menor maturidade, né? Tem gente até mais velha aí, tem gente de 50, 60 anos que aí também, né, vive aí de uma forma super imatura, não amadureceu. Mas essa geração mais atual, aí, mais recente, realmente tem tido muita dificuldade de lidar com os desafios da vida adulta, né? Com as responsabilidades que vão surgindo. E, infelizmente, porque isso já veio, né? Não teve uma base ali, né? Não teve uma estruturação. E a gente vê que
interessante, né, que as crianças, né, elas têm ali as janelas, né, do conhecimento. Então, tem as fases em que elas têm a capacidade de ir absorvendo ali, né, determinados conteúdos. E a gente vê muitas escolas aí hoje em dia também que não respeitam isso, não tem a menor condição parece que de lidar com isso, de entender que não aproveitam essas janelas para passar conhecimentos importantes que vão ajudar a desenvolver o processo cognitivo, né, o desenvolver intelectualmente a criança, todas as capacidades dela, mas tentam inserir coisas para as quais elas não estão maduras. E isso acaba causando uma confusão que vai levar a um desequilíbrio emocional futuro, um desequilíbrio, uma incapacidade cognitiva futura, né? Porque não há esse respeito aos momentos de maturidade da criança. Então, assim, a gente vê hoje em dia, né? Essa coisa de ficar querendo logo no início, né, da infância, ficar batendo naquela tecla de ideologia de gênero, a criança não está preparada para esse tipo, ela não tem maturidade para isso. Ela está numa fase, né, de aprender outras coisas de forma mais lúdica, não, mas ficar tratando de uma coisa que ela sequer entende. Por isso que a gente vê hoje muito jovem confuso que por conta de assuntos, de temas que foram inseridos no momento que ele não tinha capacidade para assimilar. E foi meio que influenciado a coisas que depois ele vai se arrepender no futuro. Né? Que a gente vê aí muitos jovens aí, hoje existem muitas denúncias, inclusive, né, de jovens que foram influenciados, né, a fazer as transições aí, de gênero e que depois perceberam que aquilo hoje não faz sentido para eles. Mas eles estavam num momento de muita vulnerabilidade, né? Porque principalmente na adolescência, todo mundo passa ali, né? Por aqueles momentos de desafiadores assim em termos até emocionais, hormonais. Então a gente fica meio que tá naquele momento, naquela zona meio nebulosa que às vezes não consegue se enquadrar em muitas coisas, meio perdido ali. E muitas pessoas acabam se aproveitando desse momento de fragilidade para incutir aí coisas, né, de uma agenda nefasta aí que a gente sabe que tenta avançar e se aproveita, né? E hoje, inclusive, cada dia mais cedo, né? Fazendo essa manipulação cada dia mais cedo. Então, é importante que os pais realmente estejam atentos para auxiliar os seus filhos a criarem mecanismos de se defender, né, dessas manipulações, né, que a gente tem visto aí, infelizmente, né, crescendo muito, né, essas ideologias, essas narrativas e essa agenda nefasta, esses movimentos aí que tentam perverter, né, a sociedade como um todo. Então, por exemplo, tem muitas, nas redes sociais, tem excelentes conteúdos a respeito disso, tem uma moça que eu acompanho, não lembro o nome dela agora, mas que ela fala muito dessa questão da educação e de que os pais têm que observar e permitir que os filhos façam atividades, contribuam, né, inclusive com as tarefas da casa de acordo com as capacidades que eles têm. Né? Então, aquele pai, aquela mãe que não faz tudo pelo filho, não deixa a criança pegar um copo de água sozinha, não deixa comer, não deixa tudo que ela já teria capacidade de fazer, isso vai atrapalhando o processo de desenvolvimento das capacidades. Né? Então,
o que se deveria hoje realmente é priorizar, né, incentivar esse desenvolvimento dessas habilidades, né, a partir da capacidade de cada um. Então, outro dia eu vi um vídeo de uma mãe que a criança pequenininha, mas já ajudava, sabe? Ajudava a fazer coisas assim, por exemplo, lavar uma loucinha, mesmo que, né, do jeito deles, mas ajudar ali a lavar uma louça, colocar o lixo para fora, e a criança participava de tudo. E para eles isso é algo que traz assim um sentimento de bom, né, estar conseguindo, né, das pequenas vitórias, que eles para eles são pequenas vitórias, porque eles se sentem ali pertencendo, né, àquele núcleo, fazendo as coisinhas que eles têm capacidade, arrumando as coisas dele, né, tira o brinquedo do lugar, vai colocar de volta. Então é ali que eles vão formando a personalidade e desenvolvendo a capacidade, inclusive, de ter uma boa convivência nos ambientes que eles vão frequentar, na vida adulta, no trabalho, né? Quando eles entrarem aí, né, para o mercado de trabalho, conseguir lidar com todos os desafios que, né, serão que eles terão que enfrentar, né? Porque quando você entra no mercado de trabalho, quando você vai para uma empresa, ou mesmo quando você vai empreender, tudo isso exige que você tenha capacidade de lidar com frustrações, com situações que às vezes você vai ter que achar soluções, achar saídas. Agora, se tudo sempre foi resolvido para você, como é que você vai ter essa capacidade de lidar com as coisas se você nunca fez? Sempre teve alguém fazendo e resolvendo tudo para você. Você não conseguiu desenvolver essas habilidades, né? Então, tem até um psicólogo, acho que chama Leo Freiman, que ele fala muito, né? Que da mãe chata, que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que tiveram mães chatas, né? Aquela mãe que cobra, aquela mãe que exige, que incentiva, que estimula, que permite e também que cobra que os filhos façam as tarefas que eles têm capacidade de fazer e que também contribuam ali, né? Que tenham as responsabilidades com as coisas que eles já têm capacidade de assumir. Né? Então, aquela mãe que não deixa solta, que o filho não faz o que quer, porque hoje em dia a gente vê que tem algumas que, às vezes, o filho na escola desrespeita o professor e ao invés dos pais corrigirem o filho numa atitude que ele cometeu errada, não, eles vão exigir que se puna o professor. Né? É lógico, a gente sabe que tem alguns professores aí que realmente, mas isso até mais assim, eu acho que no campo da universidade, que a gente vê certas aberrações, mas a gente sabe que tem alguns professores que realmente, né, abusam ou não respeitam também o aluno, então tem que saber ali. Mas o professor, ele é a autoridade na sala. Se ele está agindo de acordo de uma forma correta, ética, e a criança não está respeitando, por exemplo, numa sala de aula, o aluno tem que estar ali para aprender, então ele tem que prestar atenção, ele não pode ficar falando, ele não pode ficar desrespeitando o professor, né, bagunçando na aula, isso é inadmissível. Né? Então, se o professor chama a atenção de um aluno que não está colaborando, não está ali respeitando, e cabe aos pais realmente, né, corrigir. Não, esse comportamento está errado, você não pode fazer isso.
E muitas vezes o que a gente vê não, que eles ficam, não aceitam que o filho seja corrigido, sendo que está fazendo algo que está errado. Né? Então, o que é certo, o que é errado. E hoje em dia parece que, né, não tem mais esses limites. Né? Muitos crescem sem limites, e por isso que a gente acaba vendo aí algumas situações que têm acontecido, principalmente, né, com adolescentes, dessas aberrações que a gente tem visto aí de maus tratos com animais, alguns grupos aí, né, que acabam cometendo aí atos criminosos, né, em redes sociais, em lives e tudo. Mas, e aí o que, que acontece, né? A gente vê aí que as pessoas que fingem estar preocupadas com esses atos que estão acontecendo e que devem ser punidos, acham, preferem ir pelo caminho mais fácil, né? Lógico que com intenções até bem que não são intenções aí bem mais que vão muito além. Na verdade, não tem a preocupação com o que a pessoa está falando, que ela está preocupada. As intenções por trás são outras. Mas aí fala, tem que derrubar a rede social. E os pais dessas pessoas, desses adolescentes que cometem esses atos criminosos, eles não têm a responsabilidade, eles largaram, não supervisionam, né, os seus filhos que são menores, que precisam de orientação, que precisam de supervisão, né? E outra, não adianta você. Essa é uma solução que é enxugar gelo. Você vai derrubar uma plataforma e sem punir o criminoso, esse criminoso vai migrar para outra e vai continuar fazendo. Então, assim, é uma falsa preocupação, né? É uma falsa solução, na verdade. Então, o que precisa aí é que os pais estejam mais atentos e que os pais orientem melhor os seus filhos, porque filhos que são bem orientados, que são criados com valores morais robustos, né, com princípios bem estabelecidos, não caem nessas armadilhas. Eles não vão compactuar com essas coisas que são erradas, totalmente erradas, né? Então é importante que os pais também assumam hoje o papel de pais, né? Que muito pai quer ser coleguinha, quer ser legal, quer ser amado e acaba não agindo como pai, não tendo a autoridade que ele precisa ter para conseguir moldar, né? Dar essa base, essa estrutura emocional para que as próprias crianças e adolescentes consigam se blindar e se proteger desse mundo maluco que a gente está vendo aí hoje em dia, né? Que a gente vê coisas acontecendo que são inacreditáveis, né? Então, esse texto eu escrevi na época que as coisas não estavam tão absurdas, né? A gente não ouvia tanto absurdo como a gente ouve hoje, mas a gente já percebia essa fragilidade, né, dessa geração que estava ali crescendo totalmente vulnerável, totalmente instável emocionalmente, e que, porque muitos pais abriram mão do papel de educar, né? Por medo de serem. Porque tem muita gente aí que fica julgando, que fica condenando, né? Essa coisa dessa educação super positiva, que acabou tirando todos os limites, né? E criando regras aí que não deram. Hoje a gente vê que não deram bons resultados, né? Então, os pais têm que deixar de se apegar a modismos, né, que aparecem,
e seguir mais os seus próprios valores, a educação que eles receberam, que os tornaram pessoas mais maduras, e assim, a gente usar o que deu certo, né? E essas coisas que às vezes criam aí, tem algumas finalidades por trás que não são, na verdade, tão boas, né? Não visam realmente bons resultados, né? Visam talvez aí algumas impor aí algumas narrativas e se aproveitar dessa fragilidade justamente para manipular e para controlar a sociedade. Porque uma sociedade que venha bem estruturada, com uma boa base familiar, ela acaba sendo uma sociedade mais forte e com bons resultados, né? Com uma saúde, uma sociedade muito mais saudável, né? Porque não tem aquela frase que diz que homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis. E aí, tempos difíceis, tem que criar homens fortes para começar esse ciclo de novo. Então, que a gente procure fazer aí uma sociedade de pessoas realmente fortes emocionalmente e moralmente fortes também, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.